Olá, pessoal. Vamos falar sobre hemorragia externa grave, que é o nosso X na avaliação primária, que consiste na identificação e no controle de sangramento externo grave. Apesar das etapas da avaliação primária serem mostradas numa maneira sequencial, elas podem e devem ser realizadas de forma simultânea. As células mantêm suas funções metabólicas normais por meio da produção e do uso de energia na forma de adenosina trifosfato, onde o modo mais eficiente de geração dessa energia é através do metabolismo aeróbico, que utiliza oxigênio e glicose. O metabolismo aeróbico, para estar funcionante, ele necessita de uma quantidade adequada de hemácias, da oxigenação das hemácias nos pulmões, da oferta de hemácias às células e da transferência de oxigênio para estas células. A perda de sangue causa perda de volume, de hemácias e fatores de coagulação, entrando então o organismo em metabolismo anaeróbico com decorrente choque e levando a uma condição potencialmente fatal. No metabolismo aeróbico, captam glicose e oxigênio e os metabolizam para produzir energia, gerando como subprodutos água e dióxido de carbono, que são eliminados pela nossa respiração. O metabolismo anaeróbico é um sistema de reserva para a produção de energia, de curta duração e que produz muito menos energia, apenas 2 ATPs, e ainda gera como subproduto o ácido lático, que inicia o processo de acidose metabólica. Os nossos órgãos têm sensibilidade isquêmica que variam, sendo do coração, cérebro, pulmões, de 4 a 6 minutos. É o tempo onde começam a morrer células desses sistemas. Rins e fígado, de 45 a 90 minutos. E os músculos, os ossos e a pele, de 4 a 6 horas. O choque é definido como perfusão tecidual insuficiente em nível celular, levando ao metabolismo anaeróbico e perda de produção de energia necessária para sustentar a vida. O choque mais comum no atendimento pré-hospitalar é o choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, que é um desequilíbrio entre o volume de líquido e o tamanho do reservatório causado pela perda de sangue. Desse modo, acontece o aumento do débito cardíaco pela liberação de epinefrina, ao mesmo tempo que há liberação de norepinefrina, para contrair os vasos sanguíneos, para reduzir o reservatório e ficar compatível ao volume de líquido. Essa vasoconstrição resulta no fechamento dos vasos periféricos, o que reduz a oferta de oxigênio, forçando a mudança para metabolismo anaeróbico. O choque produz manifestações sistêmicas, por exemplo, alterações no nível de consciência, na pressão arterial, na frequência cardíaca e no tempo de enchimento capilar. A tríade da morte significa um desarranjo metabólico derivado da exaustão fisiológica devido à acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia. A coagulopatia ela pode acontecer desencadeada pela reposição volêmica excessiva ou inadequada, causando uma hemodiluição e depressão de fatores de coagulação. A hipotermia consiste na queda da temperatura corporal central para uma temperatura abaixo de 35 graus. Esse fator também afeta a cascata de coagulação, através da restrição enzimática do fator de von Willebrand. Esse quadro clínico está vinculado com o tempo de espera para o resgate,
vestimentas molhadas, abertura de cavidades, hemorragia, gerando uma menor disponibilidade de oxigênio para a produção de calor, uso de fluidos endovenosos não aquecidos e perda da capacidade corpórea de termorregulação. A perda de calor também promoverá a vasoconstrição periférica, reduzindo a perfusão das extremidades, culminando na conversão do metabolismo aeróbico em anaeróbico e reforçando o processo de acidose metabólica. A hipoperfusão dos tecidos altera o metabolismo celular, a obtenção de ATP passará a ser anaeróbica, gerando lactato, acidose metabólica, que diminuirá o pH sanguíneo. Essa redução do pH afeta a atividade do fator 7 de coagulação, que tem uma função reduzida de 90% quando o pH sanguíneo é reduzido de 7,4 para 7. Outros fatores que pioram o quadro de acidose são o uso excessivo de soro fisiológico. Dependendo do órgão envolvido, a progressão da morte celular até a morte do organismo pode ser rápida ou tardia, de até 3 semanas. Mesmo quando algumas células em um órgão são inicialmente preservadas, as células remanescentes podem não conseguir manter as funções do órgão indefinidamente. Para a manutenção da função normal das células, é necessário que o paciente tenha uma via aérea pérvia, que ele tenha uma respiração com volume e profundidade adequadas e que receba oxigênio suplementar, que o coração esteja cumprindo sua função como bomba e que o sistema circulatório tenha hemácias suficientes para levar a quantidade suficiente de oxigênio para as células. Aqui estão a definição de choque da classe 1 até a classe 4, onde consideramos como um choque descompensado a partir da classe 3, onde ocorre a diminuição da pressão arterial e o risco de morte para esse paciente fica bem aumentado. Conforme a localização da hemorragia externa grave, vamos agir de forma diferente para o tratamento. Por exemplo, em membros, utilizaremos torniquete, áreas juncionais, o preenchimento. E em couro cabeludo, desde que não haja fraturas, fragmentos ósseos de fratura, um curativo compressivo. Aqui demonstrado anatomicamente a localização de vasos sanguíneos importantes, por exemplo, subclávios, axilares braquiais, radiais, ulnares, carotídeos, femorais e poplíteos, onde podem causar um sangramento bem grave se lesionados. O controle de hemorragia é prioridade, mesmo antes ou simultaneamente de abordar a via aérea, pois essa hemorragia seria o que mataria mais rápido o paciente. Importante, então, reconhecimento precoce e controle para preservar o volume e hemácias e uma perfusão adequada. Podemos utilizar a compressão direta quando o sangramento não for arterial, em extremidades ou no tronco, ou se for um sangramento arterial bem distal, que seja controlável por compressão direta ou curativo compressivo. Existe, então, sangramento capilar, devido a abrasões, sangramento venoso, provavelmente por lacerações, onde ocorre um fluxo constante de sangue vermelho escuro e que ele é, muitas vezes, controlável por compressão direta. E o sangramento arterial, que é um sangue vermelho vivo, que ele jorra ou ele fica derramando pelo ferimento quando esse ferimento é mais profundo e que é difícil de controlar. Aqui um exemplo de um sangramento arterial. Sobre o torniquete, ele consegue um controle de hemorragia de mais de 80%,
Quando ele é aplicado antes da pessoa entrar em choque descompensado, ele tem 96% de sobrevivência desse paciente e a colocação dele deve ser o mais proximal possível, como está ali no desenho. Eu posso utilizar compressão direta e agentes hemostáticos num ferimento de membros, mas eu não devo atrasar a colocação do torniquete devido a esses procedimentos. Podem ser procedimentos iniciais até que eu coloque torniquete. Então, na colocação, eu devo apertar o torniquete até cessar a hemorragia e até que o paciente não tenha mais pulso distal. Nós vamos, se esse paciente estiver consciente, avisá-lo de que é normal sentir dor e que o braço, o membro, enfim, braço ou perna, fique cianótico, fique roxo. Caso não se consiga cessar a hemorragia com esse torniquete, é possível instalar um segundo torniquete, bem proximal ao primeiro. Isso seria mais comum no membro inferior, que tem a tendência a sangrar mais. O tempo de segurança de um torniquete colocado é de até 2 horas e não se usa frouxar esse torniquete para reperfundir o membro, não. Ele fica fechado até o atendimento intra-hospitalar, até que seja corrigido esse sangramento, muitas vezes cirurgicamente, até que essa pessoa também possa receber hemoderivados para suprir ali sua falta de sangue. E ter o cuidado ali de não permitir que cortem esse torniquete no hospital de destino. O preenchimento de feridas, ele é feito em áreas juncionais, que seria a cintura pélvica e a cintura escapular, onde está pintadinho de verde ali na imagem. Se utiliza então gás em metro, eu preencho essa ferida e após preencher eu tenho que comprimir o ferimento. Se com uma gase normal, comprimir por 10 minutos. Se eu tiver uma gase hemostática, eu vou comprimir por 3 minutos. Aqui tem um esquema demonstrando ali o preenchimento, porque se eu fizer apenas superficialmente, vai continuar sangrando. Aqui nós temos um ferimento bem profundo, provavelmente de origem arterial. Lembram que eu falei ali, ou o ferimento, o sangue pulsa, ou ele derrama de uma ferida muito profunda. Nesse caso aqui, está sendo feito o preenchimento. E aqui, uma amostra do porquê do preenchimento, né? A gente vai conseguir chegar até esse vaso profundo que está sangrando e comprimir ele contra uma superfície óssea para efetivamente conter esse sangramento ali até que essa pessoa tenha o tratamento definitivo para esse problema. Resumindo então, o que eu preciso fazer pelo meu paciente com uma hemorragia externa grave? Eu tenho que fazer o controle dessa hemorragia, interromper esse sangramento para que ele pare de perder volume, hemácias, fatores de coagulação. Eu preciso manter uma via aérea pérvia e uma ventilação apropriada, certamente suplementando com oxigênio. E eu preciso dar para esse paciente uma circulação mais adequada, que seria reposição volêmica cautelosa, né? Iniciar com 500 ml de Ringer lactato, de preferência aquecido a 39 graus. E ainda evitar a hipotermia e deslocar o mais brevemente para um centro de referência para que esse indivíduo tenha o seu tratamento definitivo. Muito obrigada.